Vamos então falar hoje sobre aleitamento materno. Vamos falar sobre a decisão de amamentar, sobre a fisiologia da lactação, sobre as vantagens, as recomendações da Organização Mundial de Saúde e da Unicef. Vamos falar sobre a duração e o intervalo das mamadas, sobre extração e conservação do leite materno. Vamos falar sobre prevenção e tratamento das dificuldades na amamentação, da alimentação na mãe lactante, na promoção, apoio e proteção do aleitamento materno, o que é que os serviços têm feito, redes de apoio e legislação, e vamos falar sobre a importância do Código Internacional de Marketing de Substitutos de Leite Materno, que será partilhado com vocês. Então, amamentar ou não o vosso bebê é uma das primeiras e mais importantes decisões que vocês vão ter que tomar como mães. Questionarem-se sobre como vão alimentar o vosso filho após o nascimento. É algo que vocês devem refletir tão cedo quanto possível, e esta decisão é pessoal, individual e única. Vocês têm todo o direito de querer amamentar e têm todo o direito de não o quererem fazer. Cabe aos profissionais de saúde dar-vos ou dotar-vos das informações adequadas para que vocês possam fazer esta escolha de maneira informada e adequada dos prós e contras de cada decisão. Sabemos que o leite materno é quase sempre a melhor opção para alimentar um recém-nascido. No entanto, podem surgir alguns desafios em dar de mamar. O aleitamento materno no mamífero é quase instintivo, ou seja, quase todos os mamíferos têm esta capacidade e são dotados de algumas ferramentas que fazem do aleitamento materno um sucesso. No entanto, existem outros condicionantes, quer seja maternos, quer seja do vosso filho, que podem dificultar o processo instintivo. Logo, tem tanto de instintivo como processo de aprendizagem, ou seja, nós também vamos aprendendo a fazer o aleitamento materno. Antigamente, nós aprendíamos com os familiares, com os vizinhos, de mulher para mulher, de pessoas com experiências em amamentação anteriores e que num ponto exato iriam solucionar o problema que nós estávamos a viver naquele momento. Atualmente, com as modificações verificadas em termos sociais, famílias mais pequenas, às vezes é só o casal e o bebê, muitas vezes a residir longe dos pais, dos sogros ou de irmãos, muitas vezes vocês vivem este momento sozinhas, e daí a importância, quer dos cursos de preparação para o parto, quer dos cursos de recuperação pós-parto, quer das consultas de apoio à amamentação. Isto porquê? Porque os profissionais de saúde devem ser os profissionais de eleição aos quais devem recorrer para obterem ajuda. E estes devem estar preparados e disponíveis para poderem tirar-vos as dúvidas. E esta decisão de amamentar é muito vossa, individual e pessoal. Mas também deve ser pensada a dois. Se este projeto parental de vocês serem pais agora é feito a dois, todas as decisões a partir de agora também devem ser tomadas a dois. A participação da pessoa significativa, quer na tomada de decisão, quer no apoio e afetivo e efetivo à prática da amamentação, é desejável e benéfica. Isto porque nós, quando estamos a amamentar, passamos por um processo de gravidez, por um trabalho de parto, por um parto, e estamos precisamente no puerpério, em que o nosso corpo sofreu, num período curto de tempo, uma tempestade hormonal e que vai complicar algumas decisões ou algum juízo crítico que nós possamos ter. A experiência que eu tenho da preparação para o parto há mais de 10 anos, eu constato que existe muita informação que tem que ser dada a vocês, mães grávidas e que estão a passar o processo. No entanto, existem determinados temas que devem ser mais dar enfoque à pessoa significativa. Isto porque, como dizia há pouco, a vossa consciência
e discernimento está condicionado por esta explosão hormonal que o nosso corpo nos submete, e a pessoa significativa que não sofreu este processo terá outro distanciamento do problema e conseguirá lembrar-vos de algumas ferramentas que nós vamos falando daquilo que vai acontecer, e ajuda-vos a decidir: olha, lembras-te quando a gente falou nisto da preparação para a parto, é agora que temos que fazer. E algumas sessões devem ser orientadas para a pessoa significativa também. Assim, nós devemos ajudá-los a perceber a importância do aleitamento materno, dos problemas concretos que poderão surgir, as formas de os prevenir e resolver, bem como esclarecer dúvidas nos mais diversos assuntos relacionados com o aleitamento materno que possam ter. Então, em termos de participação, a pessoa significativa deve encorajar, incentivar a mulher a amamentar, deve sempre que possível participar no momento da amamentação. A amamentação é um momento muito nosso, único, e muitas vezes a nossa pessoa significativa pode sentir-se mais isolada ou mais posta de lado. Não tem que ser assim, deve tentar fazer-se de útil durante a amamentação. Dos sinais de que a amamentação está sustentada tem a ver com sede. Nós, quando damos a dar de mamar, dá-nos sede, e quando isso acontece, como nós só nos lembramos que temos sede quando ela aparece efetivamente e a sentimos, muitas vezes esquecemos de trazer água connosco enquanto estamos a amamentar ou quando vamos amamentar. Por isso, esta altura pode ser útil a nossa pessoa significativa trazer-nos água. Procurar estar com filhos mais velhos, caso haja filhos mais velhos, ser paciente, compreensivo, manter-se calmo, não trazer latas de leite ou biberons e chupetas para casa. Então, vamos falar um pouco sobre a amamentação. A organização que mais investiu no tema da amamentação foi a Unicef. A Unicef é uma organização que dá ênfase às crianças em todo o mundo e tem feito um trabalho excepcional. Também vos farei chegar um manual de amamentação feito pela Unicef, é o único que temos, que vocês também podem consultar e ficar de suporte no vosso telefone ou no vosso e-mail, de modo a que possam consultar posteriormente. E então, vamos falar da amamentação, vamos falar sobre o tamanho das mamas e a produção de leite, se está relacionado, vamos falar sobre não produzir leite suficiente ou leites fracos e não sustentarem. Vamos falar sobre o tempo em cada mamada, quanto tempo é que deve ficar em cada mamada, se mama uma mama, se mama as duas. Vamos falar sobre leites artificiais e compará-los com o leite materno e perceber se são iguais ou mais ricos. Vamos falar sobre a ingestão de água nos intervalos das mamadas. Vamos falar sobre a dor na amamentação. E vamos falar sobre uma consequência da amamentação, que são as mamas engurgitadas ou inflamadas, se impedem ou não a amamentação. Então, vamos lá. O tamanho das mamas está relacionado com a quantidade de tecido glandular e a deposição de gordura. No entanto, estes fatores não influenciam a sua capacidade funcional. Então, o aumento das mamas durante a gestação, que vocês já foram notando, deve-se ao aumento acentuado das seguintes hormonas, o estrogênio e a progesterona. Lembrem-se que falamos anteriormente, progestação, a favor da gestação. E estas são produzidas tanto nos ovários como na placenta, que existe precisamente para sustentar a gravidez. E então, estas hormonas vão preparar também a amamentação, porque a natureza está muito bem feita. Estas hormonas vão aumentar o número e a extensão dos ductos mamários, que vocês podem ver que são estas linhinhas que levam dos alvéolos ao mamilo. Vão também desenvolver os lobos alveolares, que são estas bolinhas que têm aqui, e vai dar-lhes uma natureza também secretora. Em vez de ser apenas estética, vai ter também a função de segregar. Além disso, ocorre também um aumento do fluxo sanguíneo da mama, o que o torna também mais volumosa. Então, durante os períodos finais da gestação, vai haver um aumento da produção de prolactina,
E esta sim é a hormona responsável pela produção de leite. Verifiquem a evolução da mama ao longo da mama na mulher não grávida, no início da gestação e na fase final da gestação. O processo de lactação inicia quando existem alterações hormonais, ou seja, a estrogênio e a progesterona que estavam elevados na gravidez começam a baixar e baixam. E o que é que vai acontecer? Vai dar lugar ao aumento da prolactina e o aumento da ocitocina. Uma é produzida na adenohipófise e a outra na neurohipófise. Logo, a produção de leite ocorre no cérebro. Não é na mama, mas sim no cérebro. E então, como é que vamos fazer com que haja um aumento destas hormonas que vão fazer funcionar o processo da lactação? E vai acontecer por um estímulo que se chama prolactina, ocitocina e sucção. Este estímulo, o aumento da prolactina, o aumento da ocitocina e a sucção, que é o bebê estar à mama e mamar na mama, vai fazer com que o leite seja expelido pelos alvéolos através do sistema de ductos. Após o nascimento, o nível de prolactina pode chegar a aumentar 20 vezes, só pelo facto de o bebê colocar a sua boca na nossa mama, na auréola e no bico. Porém, a libertação do leite depende da estimulação de ocitocina. E esta estimulação depende da quantidade ou do estímulo de sucção, ou seja, do puxo. Se por um lado o bebê tem que colocar a boca na mama, porque a saliva tem enzimas que vão estimular a prolactina, a ocitocina é aumentada quando o bebê chupa, ou seja, faz o movimento de sucção. Ou seja, a produção de leite e a libertação do mesmo vão depender das necessidades individuais de cada bebê. Não está relacionado com o tamanho da mama, já que a mama corresponde apenas, ou responderá apenas aos estímulos que serão dados pelo bebê. Se o bebê vai muito à mama, vai aumentar a prolactina e a ocitocina, vai haver um aumento da produção de leite. Se o bebê não vai à mama, vai diminuir a produção de ocitocina, logo vai diminuir o processo de amamentação. Então, agora coloco-vos a questão. Se é no nosso cérebro que se produzem as hormonas responsáveis pela amamentação, a menos que exista algum problema funcional das estruturas onde são produzidas as hormonas, não podemos afirmar que uma mulher não produz leite. A questão do leite ser suficiente ou não para as necessidades do bebê, como estávamos a falar há pouco, prende-se efetivamente com a lei da oferta e da procura. Se o bebê estiver em contacto com a mama, a babar a nossa auréola e a sugar ou a chupar na nossa mama, vai haver, por feedback positivo, o aumento da produção de leite. Caso não o coloquemos à mama, este reflexo vai estar mais condicionado. Logo, em caso de sensação de que o leite não é suficiente, o que é que vocês têm que fazer? Colocar o bebê à mama. Deixem-no estar à mama. Nós chamamos em regime livre, ou seja, livre demanda, que é colocar o bebê à mama sempre que ele solicita. E deixem, confiem, a natureza sabe o que tem que fazer. Sintam o momento e usufruam. Outra questão, e que é uma curiosidade, se as hormonas responsáveis pela produção e injeção do leite são iguais em todas as mulheres, e existem também nos homens, espantem-se, existem diversos estudos feitos em casais homossexuais masculinos que, por barriga de aluguer, tiveram uma gravidez e levaram para casa a barriga de aluguer
retiravam leite da mama e amamentavam os bebés, tiveram e colheram sangue ao longo dos dias, têm níveis de ocitocina semelhantes a nós, mulheres, quando estamos neste processo. E eles efetivamente não passaram pelo processo. Logo, se não existe prolactina alfa ou beta, e que não existe, só existe uma, não podemos afirmar que o leite é fraco, porque o leite materno é sempre igual. Empiricamente, fazem-se afirmações muito pesadas de que o leite não é suficiente, que o nosso leite é fraco, e não são nada científicas, porque vocês percebendo o processo da amamentação, conseguem facilmente perceber que vocês não têm prolactinas diferentes umas das outras, nem ocitocinas diferentes umas das outras. Nós temos as mesmas hormonas. Logo, o facto de dizermos isto torna a nossa autoestima muito em baixo. Associada à explosão hormonal que estamos a falar, pode trazer consequências nefastas para nós. Por isso, não acreditem, não façam afirmações dessas, acreditem em vocês, a natureza está muito bem feita. Logo, podemos afirmar que é falso dizer que mamas pequenas produzem pouco leite e é falso dizer que o nosso leite é insuficiente ou é fraco ou não sustenta. As vantagens do leite materno são imensas. Para nós, mulheres que amamentamos, diminui o risco de hemorragia pós-parto, de depressão pós-parto, de anemia e osteoporose. Diminui também o risco de cancro da mama, dos ovários e do útero, além de que favorece a vinculação mãe-filho. Aumenta a nossa autoestima, recuperamos mais rapidamente a nossa silhueta, não exige trabalho nem tempo para a preparação, é barato, está sempre pronto e à temperatura certa. Para o vosso bebê, o leite materno é de fácil digestão e absorção. E mostro-vos aqui duas imagens. Nós, quando ingerimos proteína de leite ou carne, a proteína vem como esta bolinha que aqui está, com aquele risquinho a unir cada bolinha. Cada bolinha representa o elemento base da proteína, que é o aminoácido. O leite materno já é constituído por aminoácidos, ou seja, o bebê não tem que fazer o processo digestivo para destruir as cadeias que unem os aminoácidos, por isso é que se torna muito mais fácil digerir e absorver o leite materno. Por isso é que o intervalo entre mamadas com o leite materno é muito variável, depende da necessidade do bebê e da rapidez com que ele absorve os aminoácidos. O leite materno protege o bebê contra doenças como infecções respiratórias, alergias e diarreias. Dá-lhe todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento. Os movimentos de sucção que o bebê faz para mamar vão contribuir para o desenvolvimento da musculatura orofacial e fazem a modelagem do palato com benefício posterior na respiração nasal, na oralidade e na fala. O leite materno contém hormonas que ajudam a controlar a forma como o bebê processa a insulina. Logo, os bebés que são amamentados têm menos probabilidade de ficarem obesos. O leite materno contém quase 1/3 das bactérias úteis para a maturação do intestino do vosso bebê. Os outros 10% provêm da pele da sua própria mama, ou seja, da pele do vosso mamilo onde o bebê coloca a boca. Além de que, para o bebê, vai-lhe dar segurança e ternura. Em termos familiares, é económico, é ecológico, é prático, seguro para o bebê e traz mais tranquilidade na vida. É importante falarmos sobre a evolução temporal do leite materno. O leite materno é um alimento vivo, considerado por muitos um superalimento, tão importante que é preferível recorrermos a bancos de leite para alimentar o bebê do que outra forma de alimentar. Há mães que fazem doações de leite materno para bancos de leite para que bebés que não tenham mães ou cujas mães não possam amamentar por algum problema na hipófise e sejam alimentados com leite materno, porque é sempre melhor o leite materno, mesmo que não seja para o nosso filho, do que outro tipo de leite. Além de que
os antigos e vocês com certeza sabem que existia nas aldeias antigamente as amas de leite para aquelas mulheres que por qualquer motivo não conseguiam amamentar ou não podiam amamentar, as amas de leite amamentavam os filhos próprios e os outros filhos das outras mulheres. Este alimento vivo, que é o leite materno, vai sofrer alterações, quer ao longo na sua constituição, quer ao longo do tempo, quer ao longo da mamada. Estas alterações vão responder à crescente exigência de nutrientes que ocorre com o crescimento do vosso filho. Então, em termos temporais, nós temos o leite dos primeiros dias e que já existe na gravidez, que é o colostro. Depois existe o leite de transição, que tem um pouco de colostro e início de leite maduro. E o leite maduro, que tem um pouco de água e sais minerais no início, e depois tem o leite com matéria gorda. O colostro é rico em anticorpos e vitamina A, daí que ele ajuda nas infecções, nas alergias e nas doenças oculares. É produzido nos primeiros dias e em pequenas quantidades. É rico em glóbulos brancos, por isso é que nós dizemos que é a primeira vacina do recém-nascido. Tem um efeito muito importante que tem impacto nas cólicas do bebê, que é o efeito laxante, porque o bebê, quando está na nossa barriga, vai ingerir líquido amniótico com vestígios de mecónio. Logo, esse mecónio é uma substância gelatinosa, assim espessa, e que vai ser a primeira dejeção do bebê, que é escura, preta e viscosa. Vocês nunca mais se vão esquecer quando mudarem a primeira vez a fralda ao bebê. Depois, o leite materno tem também fatores de crescimento que vão ajudar a amadurecer o intestino e os rins, e tem um aspecto amarelado e espesso. O leite de transição aparece entre o terceiro e quinto dia, é mais cremoso e branco que o colostro, e há um aumento da concentração da gordura e do açúcar. E é nesta altura, é por causa do leite de transição, que nós vamos ter a subida ou descida do leite. O leite maduro tem um aspecto mais branco e denso, inicia por volta dos 10 dias pós-parto, mas só às 4 semanas é que está em pleno, e por isso é que eu costumo dizer que dar de mamar durante o primeiro mês é uma coisa, e depois dar de mamar depois de um mês é totalmente diferente. Digamos que é uma turbulência durante o primeiro mês e depois vem a bonança, que é uma velocidade cruzeiro. Contém os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento do bebê, fornece a quantidade de água suficiente. No início da mamada, o leite tem uma constituição e no fim tem outra. O leite de cada mãe é calibrado de acordo com as necessidades do seu bebê. Existe uma série muito fixe na Netflix, quem tiver interesse e gostar, que fala, é Babies, e que fala sobre as questões da alimentação e que fala muito sobre o leite materno e é espetacular. Então nós temos uma evolução horizontal e vertical do leite materno. Temos a evolução em dias, temos o colostro, transição e maduro, e ao longo da mamada temos no início um leite menos espesso e um leite que pinga, é o leite que hidrata. Portanto, é esta parte da mamada que o bebê bebe a água que necessita. E no final tem a quantidade de gordura, é o que sustenta e é o que dá peso. Então, se o leite materno no início da mamada é constituído por água e sais minerais, maioritariamente, um bebê que é amamentado precisa de ingerir água? Não, claro que não. O leite materno suprime essa necessidade. Na parte final da mamada, o leite materno é rico em matéria gorda. É o único componente que até os dias de hoje não foi replicado. Esta gordura é diferente de mulher para mulher e na mesma mulher também se vai alterando consoante as necessidades do filho. Por isso é que nós dizemos que o leite materno é um alimento vivo. Logo, podemos também afirmar que o leite que o bebê amamentado não precisa de ingerir água nos intervalos da mamada. Logo, a afirmação que aqui está é falso. Outras variáveis na amamentação que eu gosto sempre de falar e que devemos ter em conta têm a ver com o tamanho do estômago do bebê. Ou seja, nós temos a nossa variável que tem a ver com a maturação e a qualidade do nosso leite e temos duas variáveis do nosso bebê. A primeira tem a ver com o tamanho do estômago do bebê.
O estômago é um músculo. E enquanto o bebê esteve nesse aquário maravilhoso que é a vossa barriga, ele não precisou de comer propriamente. Logo, o estômago nunca precisou de trabalhar, nunca precisou de realizar movimentos peristálticos, que são os nossos exercícios do ginásio, para quem pratica exercício. Logo, o tamanho do estômago do vosso bebê, no primeiro dia de vida, é do tamanho de uma cereja. No terceiro dia de vida, é do tamanho de uma noz. O estômago dele é do tamanho de uma cereja no primeiro dia e vai ser alimentado com colostro, que tem pouca matéria gorda, tem outra função. Ao terceiro dia, que estaremos aqui a entrar no início do leite de transição, é do tamanho de uma noz. Na primeira semana, em que já poderíamos estar a começar a ter leite maduro, é do tamanho de uma ameixa. E só ao mês é que é do tamanho de um ovo. Associada a esta evolução do estômago do bebê, ou seja, da quantidade que é possível ele comer, sem o estômago ficar demasiado dilatado, associado às características do leite que por nós é produzido, nós temos outra variável, que se chama a esponja do banho, ou seja, a perda de peso fisiológica do recém-nascido. E para vocês perceberem o que é a perda de peso fisiológica, eu digo que o nosso bebê que está nesse aquário vem cá para fora como a esponja do banho quando eu acabo de tomar banho. Ou seja, se eu pesar a minha esponja molhada, ela vai pesar sempre mais do que se eu a pesar seca antes do próximo banho. E é este processo de secagem ou desidratação que vai fazer o nosso bebê. Ou seja, ele vem para um meio extrauterino, um meio seco e vai secar ou desidratar. Logo, ele vai perder água. Logo, vai perder peso. É óbvio que nós vamos alimentá-lo. Ele vai perder peso pelo processo de secagem, mas nós vamos alimentá-lo ao longo do tempo. E este equilíbrio só acontece ao 14º dia. Ou seja, o bebê ao 14º dia pesa o peso com que nasceu. Quando é que nós começamos a dar de mamar? Ainda na sala de partos. Idealmente, durante a primeira meia hora de vida. Em termos de mecanismos de feedback positivos e negativos, o mesmo será dizer fluências positivas e influências negativas, que vão fazer aumentar a produção de leite e ocitocina, as positivas, e diminuir, no caso das negativas. Nós temos vários fatores. Dar de mamar deve ser agradável, deve ser um momento especial e deve ser prazeroso, porque nós, como seres mamíferos, nós fazemos apenas o que nos dá prazer. Se uma coisa não nos der prazer e der desconforto, nós não temos tendência de a procurar. Muito importante para aumentar a produção de leite e estimular a influência positiva tem a ver com o amamentar à noite, porque é nesta fase do dia em que há um aumento exponencial pela nossa hipófise da prolactina. Antes de amamentar, deve lavar as mãos, procurar um lugar tranquilo e confortável, minimizar as interrupções e posicionar o bebê corretamente. Posto isto, usufrua, olhe para o seu bebê e apaixone-se. Agora vamos falar um pouco sobre as mamadas. E é uma frase muito comum na questão da amamentação que tem a ver com o horário das mamadas. E não é o relógio que o faz, é o recém-nascido. Porque um bebê deve mamar quando ele sentir necessidade. Lembrem-se daquela ideia dos aminoácidos da proteína. Logo, vai haver bebés que vão mamar uma mama em cada mamada no primeiro mês de vida. Vai haver bebés que vão mamar as duas mamas na mesma mamada no primeiro mês de vida. O bebê que só mamou uma mama no primeiro mês de vida de cada mamada vai a qualquer altura começar a mamar as duas, pelo que é muito importante vocês darem esta liberdade ao vosso bebê. A duração média da mamada anda nos 30 minutos e um teste que foi feito ao terceiro, quarto mês do bebê, ele mama 90% do que precisa em 4 minutos. O bebê deve mamar entre 8 e 12 mamadas por dia.
E, como vocês podem entender, as mamadas vão, o intervalo entre as mamadas vai evoluindo. No início, estômago pequeno, leite, colostro e transição, mamadas com intervalos mais curtos, e à medida que o nosso leite vai amadurecendo e o tamanho do estômago vai aumentando, nós vamos ter mamadas de 4 em 4 e vai haver sempre um padrão de sono que convirá que seja à noite de 5 horas. Vou-vos mostrar aqui um vídeo que mostra a diferença entre o tempo na mamada e o tempo que o bebê está na mama. Vejam que neste caso o bebê está na mama, ele mama um pouco, para, descansa, respira e depois volta a mamar. O bebê, vejam, o reflexo de sucção que ele está a fazer. Reparem que é diferente o tempo que o bebê está na mama do tempo que o bebê está efetivamente a mamar. Eu costumo dizer na brincadeira que, digamos que o tempo que o bebê está na mama é o tempo que eu demoro a preparar o jantar. E o tempo que o bebê mama efetivamente é o tempo que nós comemos. Comemos sempre muito mais rápido do que comemos, do que preparamos a comida, aliás. Agora vou-vos mostrar outro vídeo com estimulação. Ou seja, o bebê está a mamar, depois para, respira, e só quando a gente toca na mama é que ele se lembra e volta com o reflexo. E até morde. Reparem que ele está com a gengiva até a fazer força, até está esbranquiçada a zona em que ele está a morder, precisamente porque ele está mesmo a abocanhar e a fazer uma boa pega. Agora então, de brincadeira, vou-vos mostrar 2 vídeos. Um primeiro vídeo é da minha filha, que nasceu no Hospital São Sebastião e que nasceu de uma forma fantástica, com boa vitalidade, e depois vou-vos mostrar o meu filho, totalmente diferente. Ambas as experiências foi à meia hora de vida. Ups, desculpa. Ups. Agora sim. Reparem, a Lara aqui tinha meia hora de vida. Reparem nos olhos dela, reparem o ritmo com que ela mama, reparem a quantidade de bico que ela tem dentro da boca dela, e eu posso dizer-vos que eu tenho uma auréola enormesca, tenho uma auréola grande, logo a quantidade de mama que ela tem dentro da boca para mamar é imensa, e vocês já vão reparar que é a questão da pega. E agora vão ver o meu filho, a primeira vez que pega na mama com meia hora de vida. Ele até a chorar é diferente da irmã. A irmã, quando abria a goela, tem pulmões ou não tem pulmões? O meu filho ainda veio a dormir, é o verdadeiro sono. Oh. É. E coloca, e não pega, e está ali como se quisesse, andasse à procura da mama e não o encontra. E se ele chorar, chora, parece um gemido. Por isso, vejam a diferença. O que é importante vocês reterem? É que a primeira experiência da amamentação que vocês vão ter com o vosso filho não tem nenhuma influência no tempo nem da duração das mamadas. Ambos os meus filhos, por exemplo, mamaram até aos 4 anos e meio. Daí que iniciaram com experiências diferentes e terminaram, duraram ou mamaram o mesmo tempo.